Entrevista. Agora no Estúdio Cidade. 5h25 e voltamos com o segundo bloco do programa nessa tarde de quinta-feira. Eu recebo agora no Estúdio Cidade Eusébio Pazini Toneto, ele que é extensionista rural da EPAGRE de Pedras Grandes. Oi, Eusébio, obrigada por participar do programa de hoje, seja muito bem-vindo. Obrigado, Débora, boa tarde, obrigado pela oportunidade, né? É um prazer estar aqui com vocês falando um pouco da nossa cultura, né? Principalmente sobre vinhos artesanais que são produzidos aqui na região, que faz parte também da nossa cultura, né? É isso mesmo. E como você falou, a gente vai falar sobre vinhos hoje. E quem é que não gosta, né, Eusébio? Você aí é um bom amante de um bom vinho? Como descendente de italianos, né? Trabalhando ali em Azambuja, né? Então eu tenho o hábito, né? Herdado da família, dos nossos antepassados, de não só apreciar, como fazer também, né? Opa. Eu tenho aqui em Tubarão uma pequena cantina, né? Onde eu faço um pouco ali de vinho artesanal, mas principalmente presto assistência aos produtores aqui da região, né? Principalmente a região de Azambuja, Pedras Grandes, que tem muitos produtores de vinho, bem como o entorno, né? 13 de Maio, Uruçanga também é bem forte, né? Uruçanga tem muitas vinícolas, né? E muitos produtores, e é lá onde está a nossa estação, né? A estação da EPAGRE, que faz pesquisas com uva, pesquisas com vinho. Então lá nós temos enólogos e uma série de outros profissionais que atuam naquela região. E aqui onde a gente tem os vales da uva Goethe, né? Uma uva que é única, né? É produzida aqui nessa região e é a primeira indicação geográfica do estado de Santa Catarina, né? Então a gente atua ali naquele território buscando melhorar a questão da qualidade dos vinhos, né? Com projetos voltados diretamente ao produtor rural, porque como você falou, eu sou extensionista rural, né? Então eu trabalho diretamente lá na propriedade rural, né? Quando a gente tem os outros colegas que trabalham na pesquisa lá dentro das estações, desenvolvendo, né, tecnologias novas para tentar cada vez melhorar mais a qualidade da uva, né, produzida, bem como dos vinhos, né? É isso aí. E, Eusébio, antes da gente entrar bem assim no assunto de vinho mesmo, você também tem muito conhecimento sobre a colonização italiana, né? Como você mesmo falou. Sim, na realidade eu comecei, como muitos apaixonados, comecei pesquisando a história da família, né? E quando na EPAGRE eu fui trabalhar em Pedras Grandes, ali em Azambuja, eu acabei descobrindo que as raízes da minha família eram dali também, daquela região de Uruçanga, né? E aí onde a gente começou a pesquisar e se aprofundar, e surgiu a oportunidade através da EPAGRE, através de um projeto da EPAGRE, né? Da gente fazer uma pesquisa buscando um pouco mais essa questão cultural, né? O papel que teve a colonização italiana para o desenvolvimento dessa região. E na época Azambuja, que era uma colônia, né? Foi fundada a primeira colônia do sul de Santa Catarina, que pertencia a Tubarão, né? Na época, então, Tubarão. Então a gente fez esse projeto, fez essa pesquisa em parceria com o Idemar Guizo da Unibave, com a Lenir, que na época coordenava o projeto estadual. Culminou num vídeo documentário, né? Que conta um pouco dessa história, através da memória, né, daqueles descendentes de imigrantes italianos que conviveram com os primeiros que aqui chegaram, e para encerrar o projeto com um livro, né, que chama-se Colônia Azambuja, a história da imigração italiana no sul de Santa Catarina. Né? Bem legal mesmo. E assim, Eusébio, a colonização italiana, é verdade que são os que produzem os melhores vinhos? Eu sou suspeito em falar, né? Mas com certeza fazem bons vinhos, né? Nosso território, a Serra Catarinense, a Serra Gaúcha, que são também descendentes de imigrantes italianos, mas a gente sabe que tem bons vinhos também portugueses, né? Franceses, enfim, mas eu sou suspeito em falar porque eu gosto muito do vinho produzido aqui na nossa região, né? Isso mesmo. E como é que é a produção de uvas aqui na região, Eusébio? Então, o nosso território aqui no litoral sul de Santa Catarina, uma região que tem uma altitude, né, baixa, é uma região que não é muito propícia agronomicamente para se produzir uvas. Então os imigrantes, quando chegaram aqui, eles tiveram esse problema. As uvas que eles trouxeram lá do norte da Itália não se adaptou aqui. Então tiveram problemas com pragas de um modo geral, né? Algumas das principais doenças que atacam, na época não existia produtos para controlar, então essas videiras não se desenvolveram. Então foi a partir de videiras mais rústicas, americanas, híbridas, que eles conseguiram, né, sucesso na produção de uva. Uma delas é essa tão famosa uva Goethe, né, que só é produzida aqui nessa região. E então
O clima não é favorável, então a uva sofre muito. Essas uvas finas, as uvas europeias, elas não se adaptam muito bem aqui, é difícil produzir. E essas americanas, essas híbridas, por ser mais rústicas, elas se adaptaram tão bem ao território que teve inclusive uma mutação da uva Goethe que ocorreu aqui nesse território. De tão bem adaptada, né, às condições de solo, clima e também das pessoas. Então foi justamente a cultura, né, a teimosia, né, do italiano que fez com que eles produzissem uva nesse território. Italiano é bicho teimoso, né? Bem, bastante. E então, assim, como eu vinha te dizendo, são essas uvas, né, que são produzidas hoje aqui no território, né? Boa parte delas são uvas de mesa, são uvas que vai para o consumo in natura, que vão para os mercados, né? E outra parte são uvas para vinhos. Então vão para essas vinícolas pequenas que a gente tem aqui no território, né? São várias pequenas vinícolas que produzem um vinho então carregado de cultura, de história, né? Um vinho com um modo de se fazer totalmente único, né? Que tu não encontra em grandes vinícolas. E principalmente quando a gente vem para esse produtor artesanal, que ele aprendeu a fazer o vinho com o pai, que aprendeu com o nono, né? Que tem aquele hábito de fazer o vinho. Então entra o papel nosso da EPAGRE, né? Como amante de vinho, da cultura, da história, sempre visando preservar, né, essa questão histórica, mas trazendo também tecnologia para que eles melhorem esses vinhos produzidos aqui, né? Claro. Então, muitas vezes tecnologias que são usadas em vinícolas grandes, mas que o produtor rural pode usar também. Como abrir mão de usar um fermento, uma levedura selecionada, a temperatura de fermentação. Então, alguns controles que ele pode fazer ali no processo, que são bem simples, mas que vão dar um vinho, um produto final lá com uma qualidade muito superior, né? Então, o pessoal aqui da região busca muito ali a região de Azambuja, de Pedras Grandes, de Uruçanga, através do turismo no meio rural, né? Atrás desses produtos típicos, né? Não é só o vinho, a gente tem um queijo, né, artesanal muito bom, a gente tem queijarias muito boas no território como um todo, não só no território italiano, como no alemão também, né? Ali em São Martinho, Rio Fortuna, outras regiões, Braço do Norte. E também vão atrás dos embutidos, né? Os salames que tem ali, salames tipo italiano. Então são produtos que são fruto da nossa cultura, né? E são produtos únicos que são produzidos nesse território. E como são gostosos, né, Eusébio? Com certeza, produtos de uma qualidade única, né? É isso aí. Então, realmente aqui na região dá para produzir um bom vinho com essas uvas, não só o vinho, como você comentou, queijos Sim. e salames. E como é que funciona a produção de um vinho, Eusébio, ali na produção mesmo? Tira essa nossa curiosidade. Então, assim, é lógico que a gente tem pouco tempo, né? É um processo um tanto quanto complicado, né? Não é tão simples assim como parece. Mas para um bom vinho a gente precisa de uma boa uva, né? Então tudo começa lá na parreira, né? O principal é a uva. Porque o vinho se faz de uva, né? O pessoal diz, um vinho de pêssego, um vinho de laranja. Na realidade, a legislação diz que o vinho é o produto fermentado de uvas sãs, frescas e maduras. Até vinho branco? Sim, vinho branco, vinho tinto, Meu Deus, né? A Goethe é uma uva que dá um vinho branco, né? Então é a variedade da uva que vai dar o vinho, né? Se é o vinho branco ou vinho tinto. Então, a partir dessas uvas de qualidade que tu vai... Então tu só consegue fazer o vinho no momento que tu tem a uva. Né? Igual a cerveja. A cerveja dá vontade de tu fazer. Tu vai lá, compra os produtos, porque geralmente são grãos, né? Cevada, o próprio lúpulo, tu compra ele lá, moe e faz a cerveja. O vinho não, ele depende da uva. Então, essa uva vai estar no ponto de colheita aqui na nossa região, geralmente ali em alguns anos, no final de dezembro já começa alguma coisa, mas geralmente janeiro e fevereiro, né? Então a uva está no ponto e aí os produtores começam então, selecionam as melhores, né? E começam a vinificar, as que estão maduras já. Então o processo de vinificação começa com a recepção ali na cantina, né? O desengace, o esmagamento, então separa o cachinho dela, né? Esmaga. Com semente e tudo. Com semente, casca, né? Esse é o nosso método tradicional. Sim. Algumas vinícolas prensam e fermentam só o suco, né? O nosso processo tradicional é com casca, com sementes, com tudo, menos o cacho que tem muito tanino. Então, vai para um recipiente, onde é adicionado leveduras. Ali ele fermenta em torno de uns 2 dias, 3 dias com a casca. Depois ele é retirado dessa casca, onde ele vai para um ambiente fechado, né? Um recipiente que é totalmente fechado, porque o principal inimigo do vinho é o oxigênio, é o ar, né?
Então ele fica ali mais alguns dias fermentando nesse recipiente. E ali tudo que tem de sujeiras, que a gente separou da casca, da semente, mas sempre fica alguma coisa. Eles vão decantando, né, para um processo físico e vão se depositando no fundo dessa tina. Levedura que está morrendo, enfim, toda essa sujidade vai para o fundo da tina. E aí, por um período ali após o fim da fermentação, que dura em torno de 7, 8, 10 dias, dependendo do como o produtor conduz, né? Terminou a fermentação, 10 dias após, faz uma que a gente chama de trasfega. Trasfega é o ato de tu retirar desse recipiente para um outro limpo, separando esse depósito. Porque esse depósito ele pode começar a se decompor, começa a transferir odor de cebola, de ovo podre para o vinho. Então isso, tu fazer essa trasfega na hora certa, vai conferir mais qualidade ao teu vinho, né? Transferiu, é o momento de tu pegar uma amostra e mandar para o laboratório. Nós temos a Epagre de Uruçanga, que tem um laboratório especializado em análise de bebidas, não só de vinho, como de cachaça, como de suco e outras bebidas, eu acredito que até mesmo a cerveja. Então ali, com essa análise, a gente sabe o teor de açúcar que está. Porque a fermentação nada mais é do que a transformação do açúcar pela levedura em álcool. Né? Então é o mesmo fermento do pão, é o mesmo fermento da cerveja, ela transforma o açúcar em álcool e libera o gás carbônico. Né? Então essa fermentação escorreu tudo bem, essa análise vai dizer que o vinho não tem açúcar, ou muito pouco. Então todo vinho, ao término da vinificação, a maioria, né, alguns outros processos pode priorizar, ou tipos de uva não, mas a maioria saem secos. Né? Então ele vai ter ali em torno de 1, 2 gramas de açúcar por litro. Então é muito pouco. Né? Então se tudo correu bem, vai vir nesse resultado a acidez volátil, que é se ele está avinagrando ou não. O processo de avinagramento é uma bactéria daí. Então, por isso tem que ter todo o processo de higiene no processo de vinificação, né? É por isso que um vinho muito velho, a gente costuma dizer que vira vinagre, tem relação com isso? Tem relação, mas principalmente se ele não está bem armazenado. Né? Se ele está num recipiente que ficou ar, né? Pode ocorrer um processo de avinagramento, porque a bactéria ela transforma o álcool em ácido acético. Ok. Eusébio, tirando uma dúvida minha, um vinho depois de aberto, ele realmente tem que ter contato com a rolha para não azedar? Na realidade é assim, ó. A garrafa de vinho, se for rolha de cortiça, né? Ela teria que ficar deitada para o vinho ficar em contato com a rolha, para manter a rolha úmida e também para ela não ressecar e poder fazer o processo de trocas, né? Então, todo vinho ele tem um poder de envelhecimento, um potencial, né, de envelhecimento, de guarda, que a gente chama. Então, geralmente, os vinhos tintos dá para te guardar mais tempo, eles vão evoluir. Os vinhos brancos, de um modo geral, são consumidos muito jovens. Né? Então, é um vinho mais ácido, é um vinho que dá para te consumir no verão. Então, não teria muito essa preocupação de deixar ele deitado. Só que hoje a gente está vendo que tem rolhas sintéticas, existem rolhas, aqueles Cryocap, que é aquela rolha de metal, né, que não pode deixar em pé, porque mesmo deitado em pé, ele não vai respirar. Ele é totalmente vedado, né? Então, são vinhos que têm que ser consumidos quanto antes, melhor. Né? Isso, então. E o processo de armazenamento vai desde lá do mercado, do ponto de venda, da tua casa, né? Eu vejo muito cliente que quer comprar um vinho, muitas vezes artesanal, chega lá na cantina, prova, aí leva embora, gostou muito do vinho, leva embora, deixa 2, 3 anos em pé lá numa prateleira, pegando calor, pegando às vezes até sol perto da janela. Depois de 3 anos ele vai consumir e diz, mas esse vinho não é igual aquele que eu tomei lá. Mas por que será? Com certeza, o vinho é vivo, né? Então ele vai continuar trabalhando, evoluindo, e outros vão perdendo a qualidade, vão oxidando, vão perdendo cor, vão alterando, né? Então todo esse processo tem que ter muito cuidado, né? E como tem gente que tem mania de deixar lá de enfeite na estante, né? Sim, deixa para bonito, né? Deixa pra E às vezes quando chega uma visita, né? Agora eu vou te servir um vinho bom, e vai ver o vinho já tá... Não tá mais tão bom. Mais tão bom, né? Eusébio, nosso tempo tá chegando ao fim, mas eu não poderia deixar você embora sem te perguntar como é que a gente consegue identificar se um vinho é de boa qualidade, umas dicas aí pra gente escolher um bom vinho. A gente sempre fala, né? Nos cursos aí que a gente faz na região, tem o melhor vinho para o produtor e tem o melhor vinho para o consumidor, né? O consumidor, o melhor vinho é aquele que... A gente sempre diz, o melhor vinho é aquele que tu gosta. Né? Tem gente que gosta de vinho doce, a gente gosta de vinho azedo. Tem uma infinidade de tipos de uvas, de tipos de vinhos.
Então tem gente que gosta mais de tintos, tem gente que gosta mais de branco, tem gente que gosta mais de frisante, tem gente que gosta mais de vinho espumante, né? Aí dentro dos tintos já existe um mundo de vinhos, né? Os Cabernet, Merlot, Taná, uns têm mais tanino, outros têm menos tanino, outro, enfim, características. E dentro Meu preferido é o Merlot. e dentro, vamos supor, dentro do próprio Merlot, tem uma infinidade de tipos de Merlot. De uma Merlot que foi produzida num território, que foi vinificado de uma forma. Então, o melhor vinho é aquele que o cliente gosta, né? E já para o produtor, o melhor vinho é aquele que vende. Então, se o cliente está buscando um vinho doce, um vinho suave, ele vai ter que suavizar para vender. Porque se é para ele produzir e deixar estocado lá na cantina dele, lógico que ele vai ter prejuízo, né? Então, o melhor vinho para o produtor é aquele que vende, né? É isso aí. Eusébio, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu te agradeço muito por ter vindo aqui, tirar as nossas dúvidas, trazer um assunto tão gostoso, podemos falar assim, né? E a gente espera te receber mais vezes aqui no estúdio, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, né?